Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quando falamos de recibos verdes, falamos de trabalhadores independentes que prestam um serviço. Um trabalhador independente é, por lei, alguém que não tem dependência nem subordinação, ou seja, não tem horário de trabalho definido, não tem local de trabalho superiormente definido, não desempenha funções de responsabilidade ou chefia na estrutura orgânica da empresa e utiliza os seus próprios meios e equipamentos e instrumentos de trabalho que não podem pertencer à empresa para desenvolver a sua atividade. Falamos, por exemplo, no caso de um tradutor que trabalha em casa, de um músico que vive da sua música, de um formador que faz workshops para diversas entidades, de um advogado que não esteja num escritório ao serviço de outros ou ao serviço de outros, que trabalhe por conta própria, etc, etc. Sempre que exista uma subordinação hierárquica, um horário definido pela chefia, um exercício de atividade na empresa com os instrumentos de trabalho dessa empresa, não estamos então perante um trabalhador independente, estamos perante um trabalhador por conta de outra. E é aqui onde reside o problema, que já assumiu proporções que consideramos até escandalosas e que têm como resultado a precariedade laboral destes trabalhadores que vivem numa espécie de limbo sem saber se no mês seguinte terão trabalho ou rendimento. Já para não falar no regime de contribuição dos trabalhadores independentes, que é desajustado. Os trabalhadores independentes são responsáveis pelo pagamento à Segurança Social, quer dos 11% da parte do trabalhador, quer dos 23,35% da entidade empregadora. E aqui surge o aproveitamento que é feito por parte de entidades empregadoras que assim se escusam ao pagamento da comparticipação à Segurança Social. Mas, se os rendimentos de um trabalhador independente ultrapassarem os 10 mil euros por ano, tem que fazer retenção de 25% do rendimento e a que acresce a taxa de 22% de IVA. E o drama é que estes trabalhadores não têm quase direitos nenhuns. Só têm acesso ao subsídio de desemprego em condições excepcionais. Só têm subsídio de doença ao fim do 31º dia e não têm proteção na assistência aos filhos. Os falsos recibos verdes permitem ainda à empresa contratante o despedimento sem justificação e sem direito à indemnização. E isto tem sido praticado não só no privado, mas também na função pública. Aliás, o reflexo disso foi a contratação que se fez com base nos recibos verdes, fazendo com que as empresas públicas recorressem a isto, também derivado da lei que foi implementada. Esta proposta não é só pertinente, como é urgente. Permite primeiro a realização de um diagnóstico para que se conheça a realidade regional no que diz respeito aos falsos recibos verdes e depois incide na parte fundamental, que é a fiscalização destas atividades ilícitas que conduzam à consequente penalização das empresas prevaricadoras. E até é o nosso entendimento que as empresas que recorrem sistematicamente à contratação do mesmo serviço por parte do mesmo trabalhador independente, de forma consecutiva, nomeadamente ao fim de 6 meses ou mais, devessem integrar esse trabalhador nos seus quadros, uma vez que esta requisição contínua de um serviço revela a necessidade da prestação deste serviço por parte daquele trabalhador àquela empresa. E em maio foi aprovada na Assembleia da República a legislação e foi aprovada com os votos contra do PSD e do CDS, legislação que prevê que um trabalhador sujeito a estes regimes de trabalho não possa ser despedido a partir do momento em que haja uma ação expectativa da autoridade para as condições de trabalho, que redunde depois numa sentença judicial, e cria ainda mecanismos que protegem o trabalhador enquanto não há a pronúncia e a decisão judicial. E passam também a ser consideradas situações irregulares, logo obrigando à assinatura do respectivo contrato de trabalho, as situações que se apresentam como sendo de estágios profissionais, falsos estágios profissionais, e supostos regimes de voluntariado. Assim se percebe a urgência da fiscalização e, portanto, a pertinência também deste projeto de resolução, uma vez que a legislação existe, é necessário colocar a tónica na fiscalização. Muito obrigada.